É inegável que todos os Homens-Aranha do cinema trouxeram algo de único pro personagem, seja no carisma, no humor ou na forma de se conectar com o público da sua época. Não é à toa que uma das discussões mais recorrentes entre os fãs gira em torno de quem é o melhor entre os três heróis. Só que no vídeo de hoje a gente vai acabar com essa discussão de uma vez por todas e entender melhor porque o Homem-Aranha de Tobey Maguire é a melhor versão do personagem. Bom, eu sou o Davi. Eu sou o Ricardo, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Quando a gente reassiste hoje aos filmes do Tobey Maguire, não é só aquele sentimento automático de isso marcou a minha infância. Os filmes ainda funcionam porque existe um cuidado muito grande com o ritmo de cada cena. Sam Raimi, o diretor da franquia, consegue equilibrar muito bem o drama construído em torno do Peter junto com a parte da ação e aventura. A morte do tio Ben assistindo hoje em dia continua pesada, incômoda e extremamente difícil de se assistir porque o filme não tenta aliviar o impacto, ele deixa claro que aquela perda aconteceu por uma falha do Peter e que isso vai carregar um peso enorme dali pra frente. E é bastante interessante como esse legado do tio dele intensifica ainda mais as próprias cenas de ação. É quase como se tudo fosse consequência direta das escolhas que o nosso herói fez lá atrás. Vamos pegar, por exemplo, o icônico momento do trem em Homem-Aranha 2. Ele traz justamente essa ideia do Peter assumir responsabilidades, dele se sacrificar, dar o seu máximo, custe o que custar. Você sente o quanto aquele cara tá se quebrando pra salvar aquelas pessoas, sempre seguindo o propósito do seu tio, sabe? E tem outra coisa muito importante quando a gente fala dessa nostalgia, que é o quanto esses filmes ajudaram a definir visualmente e simbolicamente o que a gente entende como Homem-Aranha até hoje. O uniforme do Tobey, por exemplo, é simples, direto, sem um monte de tecnologia mirabolante explicando tudo o tempo inteiro. É só um garoto com uma roupa tentando fazer o que é certo, algo que reforça essa ideia de proximidade, de um herói que poderia ser qualquer pessoa, tá ligado? E o que deixa tudo ainda melhor é a trilha sonora do Danny Elfman. Ela passa uma sensação clara de heroísmo, aquele clima épico de filmes de herói, mas ao mesmo tempo traz um sentimento melancólico de solidão, sempre lembrando de que ser herói não traz apenas coisas boas pro Peter. Tudo isso junto cria uma identidade muito forte pro personagem. Quando a gente pensa em Homem-Aranha, muito desse sentimento vem direto desses filmes, entende? Principalmente no primeiro, quando ele descobre os poderes, a sensação de ver tudo pela primeira vez, dele escalando as paredes, pulando os prédios, todo desajeitado. A reação do Tobey também, se estranhando com tudo aquilo, é muito genuína. A franquia original não é boa apenas por uma questão de memória afetiva, ela realmente ajudou a construir a essência do personagem para uma geração inteira. E esse impacto fica ainda mais forte quando a gente olha pro contexto em que esses filmes foram feitos. A trilogia do Sam Raimi veio antes dessa avalanche de universos compartilhados, multiversos, participações especiais surpresas e filmes que parecem querer mais construir um grande evento do que contar uma boa história. Naquela época, o mundo era muito mais simples. Era só o Peter Parker, a cidade de Nova York, os vilões e os conflitos pessoais dele. E isso cria uma conexão muito mais íntima com o personagem. Você não estava acompanhando o evento cinematográfico, você estava acompanhando a vida de um cara comum, tentando equilibrar trabalho, estudos, relacionamentos e a responsabilidade absurda de ser um super-herói. O heroísmo ali não é tratado como algo incrível ou idealizado. Pelo contrário, ele cansa, ele machuca. E talvez seja exatamente por isso que essa nostalgia ainda funcione tão bem hoje em dia, porque ela não vem só da lembrança de quando a gente era mais novo, mas da saudade de um cinema mais simples, que confiava no drama, na aventura e na humanidade do herói, em vez de depender o tempo todo de espetáculo constante. Outro ponto que a gente não podia deixar de fora são os vilões dessa franquia. O mais curioso é que cada inimigo do Homem-Aranha era muito mais do que um simples adversário. Eles representavam desafios pessoais para a vida de Peter. Norman Osborn, o Duende Verde, era o pai do seu melhor amigo. O Dr. Octopus era seu mentor. E o Homem-Areia se relaciona diretamente com a morte de seu tio Ben. O primeiro grande vilão da trilogia, o Duende Verde, é basicamente a versão maligna do Homem-Aranha. Só que enquanto Peter aprende a lidar com seus poderes, a
aceitando as consequências das próprias escolhas, o Duende faz o oposto. Ele usa o poder para fugir de qualquer responsabilidade, para justificar tudo o que sempre quis fazer, e o conflito fica ainda mais pesado quando a gente lembra que o Norman acaba se tornando a figura paterna mais próxima do Peter depois da morte de seu tio. Ele aconselha, orienta, demonstra um carinho genuíno por ele. Por isso, o Peter fica tão chocado quando descobre que o Duende Verde sempre foi uma pessoa tão próxima, e quando precisa derrotá-lo, dá pra sentir o peso absurdo que ele passa a carregar, porque é aí que o conflito entre suas duas vidas entra em jogo, dando uma camada trágica pro personagem que poucos filmes de herói tiveram coragem de explorar. Já o Dr. Octopus traça outro paralelo genial com o Homem-Aranha. Ele era alguém que Peter respeitava e admirava por suas pesquisas científicas, mas que acabou ficando louco depois de um experimento ter dado errado. Quando ele ganha os braços mecânicos e perde o controle da situação, tudo começa a desmoronar, a ambição toma conta, o desejo por reconhecimento e sucesso fala mais alto, e ele começa a agir de forma cada vez mais egoísta, ou seja, ele não aprende a lidar com o poder e as consequências, e acaba perdendo tudo que realmente importava, a família, a vida normal e a sua dignidade. O Peter também quer ter tudo, ser feliz, ter a Mary Jane, manter os amigos, ter uma vida normal, mas ele aprende que ser o Homem-Aranha exige renúncia e que cada escolha tem consequência. Enquanto Peter aprende a equilibrar sua nova vida, o Dr. Octopus acaba se corrompendo pelo próprio poder. E aí a gente chega no Homem-Areia, que talvez seja o vilão mais humano de toda a trilogia. O Flint Marko não é um cara querendo dominar o mundo, nem provar que é superior a ninguém. Ele é só um pai desesperado, tentando salvar a própria filha, tomando decisões erradas porque sente que não tem outra saída. E isso muda completamente a forma como a gente enxerga o conflito. Em vários momentos você entende o sofrimento dele, mesmo sabendo que ele faz coisas terríveis. O Homem-Areia é muito mais uma vítima das circunstâncias do que alguém movido por maldade pura, sabe? E isso pesa de um jeito diferente, porque coloca o Peter numa posição que ele nunca tinha enfrentado antes. Não é simplesmente derrotar o vilão, é lidar com a própria dor e com a própria raiva. Quando Peter finalmente decide não se vingar do verdadeiro assassino do seu tio e deixar ele ir embora, aquilo diz muito sobre o quanto ele amadureceu. Ele sente ódio, sente revolta, mas também consegue enxergar o sofrimento do outro. É um contraste enorme com o primeiro filme, quando ele age movido pela raiva diante do suposto assassino do tio Ben. Aqui o Peter entende que nem todo erro precisa ser respondido com violência, e isso fecha o arco do personagem de uma forma muito mais madura e emocional. O que faz o Homem-Aranha do Tobey Maguire funcionar tão bem é como os filmes conseguem retratar perfeitamente esse contraste entre o Peter e o herói, sem nunca parecer algo forçado, sabe? Peter Parker é um cara comum que gosta de ciência, tem problemas de confiança e lida com as mesmas dificuldades do dia a dia que todos nós enfrentamos. Como Homem-Aranha, ele vira praticamente outra pessoa, alguém confiante, ágil, sempre no limite, vivendo uma vida perigosa e lutando constantemente contra vilões. Parando pra pensar, o Homem-Aranha tem uma personalidade divertida e carismática que o Peter é inseguro demais pra mostrar quando não tá usando a máscara. Além disso, ao contrário de outros super-heróis como o Superman, a identidade secreta do Homem-Aranha não é apenas uma fachada. Peter Parker é uma pessoa normal, cheio de contas pra pagar, relacionamentos complicados e expectativas que ele nunca consegue cumprir. Esses problemas não desaparecem quando ele coloca a máscara, muito pelo contrário, eles se acumulam. Cada vez que o Peter abandona um compromisso, chega atrasado ou decepciona alguém pra salvar o dia, existe uma consequência direta na vida pessoal dele. Ele perde empregos, afasta as pessoas que ama e passa a ser visto como alguém irresponsável, mesmo sendo exatamente o oposto. E é isso que torna o personagem tão forte. Ser o Homem-Aranha não resolve a vida do Peter, só torna tudo ainda mais difícil, sabe? Ser super-herói, ser o Homem-Aranha, na maioria dos casos é um peso a mais. E os filmes do Tobey entendem isso perfeitamente, mostrando que o heroísmo sempre vem acompanhado de sacrifício. Diferente das versões do Andrew Garfield e do Tom Holland, uma das ideias principais do Homem-Aranha do Tobey Maguire é a ideia de responsabilidade. O Peter não veste um uniforme porque quer ser admirado ou porque se sente especial. Ele veste porque sente que é a sua obrigação, e isso cobra um preço alto. Ao longo dos filmes, ele abre mão de tudo o que mais deseja, uma vida tranquila, estabilidade, amor e reconhecimento. Em Homem-Aranha 2, isso fica escancarado quando a faculdade vai mal, o aluguel atrasa, a Mary Jane se afasta e parece que nada dá certo. Dos três, o Tobey
é o mais distante e diferente das adaptações clássicas dos quadrinhos, mas é justamente isso que torna essa versão tão interessante. Ele é menos um brincalhão e mais um cara carregando um fardo emocional pesado, alguém constantemente esmagado pelo peso das próprias escolhas, além de que o filme deixa claro que ele não tem um minuto de descanso, mas mesmo assim, quando alguém precisa de ajuda, ele faz questão de ajudar, não porque isso traga algum benefício pra ele, mas porque simplesmente é o certo a se fazer, e talvez seja exatamente por isso que o Homem-Aranha do Tobey Maguire seja tão marcante. Ele não é um herói movido por glória, mas por responsabilidade, mesmo quando ninguém está olhando. Mas esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que você tenha gostado e se curtiu nossa análise, não se esqueça de se inscrever, deixar o like, compartilhar o vídeo e hypar também. Exatamente, Ricardo, e deixa aí nos comentários qual outro filme que você gostaria que a gente trouxesse aqui pro canal, beleza? Porque a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você que assistiu até agora e falou! Falou, galera!